Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Ideias em Ação, promovido pelo Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano, em comemoração aos nossos 17 anos. O tema de hoje é Networking, Forças e Oportunidades. Dentro de um processo de coaching, existe algum momento em que nós fazemos algumas análises. Uma dessas análises é a análise SWOT, para garantir o sucesso dos objetivos dos nossos clientes. E na análise SWOT você tem forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E o networking geralmente aparece como uma força e uma oportunidade. E para falar sobre esse assunto hoje, networking, convidamos o professor Paulo Cruz, que é diretor de Relações Corporativas do Grupo Bom Jesus, professor de networking na FAI, e tem também aí 9 anos de experiência como CEO do Sesc Paraná. Professor Paulo Cruz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Temos também conosco Cleudo Lopes, CEO do Instituto Lopes Brasil, Master Coach, que vai hoje interagir aqui conosco com o professor Paulo para falar sobre coaching e network. Cleudo, seja muito bem-vindo. Professor, eu queria perguntar primeiro como que foi que a relação com o nosso instituto, com o Cleudo, se iniciou. Bem, primeiro eu queria parabenizar, né? Porque 17 anos se mantendo no mercado, isso é sinal de competência, porque ninguém fica 17 anos, né? Sem ter realmente o que entregar e entregar e fazer história. Então, parabéns a você, parabéns ao meu amigo, porque isso em como que a gente se conheceu. Na época eu estava debaixo de mim na FAI um projeto grande de desenvolvimento de executivos, e aí eu tinha um amigo que tinha trabalhado comigo, e aí eu conversei com ele, e ele quis fazer o programa, quis praticar o programa, quis ser o instrutor, um dos professores do programa, e daí ele conversou, ele se sentiu que precisava um pouco mais de experiência, pelo que eu me lembro, e aí conversou com o Cleudo, e aí o Cleudo aceitou e deu um apoio para ele, e ali a gente manteve esse relacionamento, começamos a conversar, há uma identificação, né? Não sei se por sermos da geração prateada, né, Cleudo? Mas aí ficou, e até hoje aí a gente tem um relacionamento assim, de muita confiança, né? Que é o forte do network, é a confiança, né? Então, ele me ajuda, eu ajudo ele, tá? Então é bacana. Já foi fazer várias palestras lá para os meus alunos, né? É um doador de conhecimento, de experiência, então obrigado mesmo, né, por estar aqui, é uma satisfação enorme. Nós que agradecemos o aceite ao convite. Ele está citando o Paulo Schuber, é isso? Isso, Paulo Schuber. O amigo Paulo Schuber, que por uma coincidência faz aniversário um dia depois de mim. Quando nós nos identificamos isso, falou, mais uma razão para a gente fortalecer a nossa amizade. Além dos princípios, dos valores que a gente segue, que são comuns. Não vou citá-los aqui, mas oportunamente eu vou conversar com o Paulo para a gente falar mais sobre isso. Então, Paulo, é um privilégio e uma honra para nós, né? Uma honra mesmo ter você nesse podcast do nosso aniversário de 17 anos. E como você bem disse mesmo, é a confiança, né? Isso só aconteceu porque, acredito e eu tenho constatado que é a confiança que as pessoas atribuem ao nosso trabalho, é que a nossa convivência, inclusive a nossa forma de nos apresentar, né? A gente falava agora há pouco aqui sobre aquela frase famosa, né? You never get a second chance to make a first impression. Né? Vou precisar de tradução aí, por favor, nas legendas. É isso aí, você não terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E eu tive uma excelente impressão do Paulo Schuber, depois como tive uma excelente boa impressão de você, a FAI não preciso dizer, né? Porque quando eu recebi o convite para fazer esse projeto, esse trabalho pela FAI, eu me senti lisonjeado, porque a gente tinha poucos anos de prática do processo na área do desenvolvimento humano, e eu tinha tomado essa decisão porque eu via que eu poderia me desenvolver, né, nessa área. E tem sido assim, sabe? Ao longo desses 17 anos, tem sido assim. É autodesenvolvimento, é o desenvolvimento do negócio, é a ampliação do nosso networking, que continuamente fazemos isso. Você tem me honrado com convites para ir à FAI, para falar para os alunos. Eu tenho estado nos eventos da FAI sempre que a minha agenda permite, no Mind Hub, e tem sido extremamente enriquecedor. Então, a razão do convite para você estar aqui é essa, é para retribuir um pouco
dessa confiança que você depositou lá no trabalho inicialmente e durante todo esse tempo aí. Muito obrigado, Paulo. Muito bom. Eu gostaria de começar, Paulo, com uma pergunta o que você entende por networking e de que maneira isso faz a diferença na carreira profissional? Olha, na verdade, até queria contar uma história, que é o seguinte, o primeiro contato que eu tive com o networking, na época não se chamava networking, né? E até por vir aqui eu comecei a resgatar, até fui nos livros meus lá. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado profissional com o ESAD de Barcelona, uma escola de negócio muito conceituada na Europa. E lá isso foi no ano 2000, né? Então, com lá 22 anos atrás. Aí. E aí lá eu tinha um professor, Miguel Lara, nunca mais esqueci o nome dele, Miguel Lara. E ele tinha uma matéria que ele trazia executivos de fora. E ele, então, o tema da matéria era conexões profissionais, não se chamava de network. Conexões. Né? Foi ali, E o que me chamou a atenção foi que o seguinte, ele deixou claro para nós que network era um instrumento de desenvolvimento profissional, é um instrumento de gestão de carreira, né? Não era simplesmente a capacidade da pessoa de se fazer, ter relacionamento. Ele é muito bom no relacionamento, ele se comunica bem, ele interage bem, é extrovertido. Não, ele deixou claro para nós e nos fez ver que, na verdade, network é uma ferramenta, né? Ele precisa ser aprendido, precisa ser praticado, precisa ser desenvolvido. Então, uma coisa consciente, intencional. Né? Então, ali eu tive o primeiro contato do network, né? E acredito hoje realmente que é isso. Né? A gente tem que estar permanentemente aperfeiçoando a forma como a gente se relaciona no mundo profissional. Né? Então, você tem aí, por exemplo, dentro das empresas, né? Um dia desse estava falando uma palestra e a gente fez um enquete assim rápido ali na palestra, devia ter umas 60 pessoas que pedi para levantar a mão quem que trabalhava em empresa, né, e quem era empreendedor, né? Só tinha um empreendedor. Então, se você pegar a massa dos profissionais hoje, todos trabalham numa empresa, né? Mas pouca gente fala do inner network, ou do network interno, né? Então, que é fundamental para você ter uma promoção. Então, você tem que saber se vender, saber ter postura, né? Às vezes eu já tive vários conhecidos que eram tecnicamente excelentes, muito bons, eram number one, como eles chamam, naquela área, mas não tinham essa facilidade de se relacionar, sabe, de dar visibilidade às suas competências, né, às suas habilidades. Eram quase como uns profissionais que vão ficar lá, mas eles são meio invisíveis, né? Eu tive até recentemente um contato com um diretor de uma multinacional forte, que eles escolheram as pessoas que iriam fazer um projeto, participar de um projeto que, se desse certo, ia até exportar desse projeto para outros países da filial. Mas aí o que ele fez? Eles escolheram pessoas e escolheram pessoas muito boas tecnicamente, né? E o projeto tiveram que mudar todos, né? Porque eram pessoas que tinham, assim, vamos dizer, uma habilidade técnica muito forte, estudiosos, confiáveis, mas o nível de receptividade, de agradabilidade, o nível de se doar, de contribuir, né? Que é fundamental num processo de trabalho em equipe, eles não tinham, né? Então tiveram que modificar tudo isso. Então é isso, né? Tem até uma frase aí que a gente comentou agora há pouco, que é essa de que a tua habilidade técnica, a tua expertise, ela abre portas, né? Para você entrar na empresa, mas agora o teu destino lá, o que vai determinar é a forma como você faz esse relacionamento. Por isso que tem que ser, esse meu professor, ele falava isso, é uma estratégia. Network tem que ver network como estratégia para poder se aproximar das pessoas, fazer um relacionamento de confiança, de integridade, e tem que ter outras categorias, outros atributos que eu acho que a gente vai falar aí, né? Só para ter uma ideia do que eu penso também de network, eu concordo com esse professor do ESAD, Lara, que é isso, é uma ferramenta, assim como é uma ferramenta da SWOT, né? Você tem que aprender a fazer a ferramenta SWOT, você tem que praticar e você tem que desenvolver cada vez mais para entender, né, os pontos fracos, os pontos fortes, enfim. Né? E network é a mesma coisa, você tem que praticar e está se aperfeiçoando.
Ô, Paulo, eu acabei de descobrir uma coisa aqui, que a gente conversa há bastante tempo e eu ainda não sabia. Você fez o ISAD na Espanha? Isso, eu tive oportunidade, foram 2 Nós anos de dois mestrado fizemos, profissional. porque Ah, é? eu fiz uma semana de ISAD na Espanha em 1999. 99. É. Vamos ter que conversar mais sobre isso, É, tá bom? nós temos que conversar. Olha aí, teve uma... Eu me lembro desse período. Você Interessante, teve na né? Espanha, Você vê, a gente se conhece há tanto tempo, fala e... É, Só que você fez em Barcelona. e olha a coincidência aí, Cleudo, você fez em 99, eu fui em 2000, cara. perto. Olha aí Um ano. que coisa. Né? Eu fiz E em realmente 99 e foi em Madrid. Foi. Ah, você fez em Madrid. Fiz em Madrid. Ah, você fez junto com o Paulo Schubert. Não, eu fiz em Madrid já. Eu me lembro que o Schubert foi depois. Não Na foi que ele época eu tinha uma função estratégica no Banespa, né? foi? E aí eu me inscrevi, conversei com o presidente, tive que obter autorização do ministro da Fazenda para poder fazer o curso, porque na época o banco já estava federalizado, Estava sob intervenção federal. Né? estava sob intervenção federal e eu tinha que ficar uma semana fora. Que coincidência, cara. E aí eu Você vê fui. que a gente se conhece tanto Pois tempo é, conversando. Mas nós vamos conversar E aí mais sobre esse curso, tá bom? Você citou duas palavras interessantes para falar de networking, que é a confiança e a integridade, ou seja, um networking saudável, né? E a gente entende que todo bom projeto ele vai reunir pessoas com bom conhecimento e sempre vai produzir um resultado final, se for um bom projeto, de ganhos para todos os envolvidos, né? A famosa relação ganha-ganha, que todos os envolvidos ganham. Dependendo do projeto, a empresa A ganha, a empresa que fornecedora B vai ganhar, e a empresa que recebe o serviço da A vai ganhar, a sociedade ganha. E é sempre possível você construir um projeto em que todos ganham, quando é um projeto bem montado. E para isso é importante que haja, para um projeto funcionar, além do conhecimento técnico, a sinergia entre as partes que estão ali trabalhando juntas, né? Criando um resultado maior do que a soma das partes, né? Você acha que o network é um promotor de sinergia? Saber fazer um bom network, você está criando sinergia e, portanto, aumentando a chance de sucesso de um projeto, por exemplo? Ah, mas eu acho que não é que seja importante, ele não existe resultado sem isso, né? Tem uma fórmula que eu gosto, que está meio associada, você falando aí, ela me veio na cabeça, que é a seguinte, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma fórmula que eu chamo de fórmula do relacionamento, né? Ou seja, você está trabalhando em equipe, né? Ou está fazendo, enfim, está trabalhando em equipe, então você tem que ter proximidade, frequência e, vamos dizer, afinidade. Afinidade seria interesses comuns, né? Sim. Então você tem que ter esses 3 elementos para que haja essa cola, né? E desses 3 elementos eu acho vital, até no network, no trabalho em equipe, porque todo trabalho em equipe você faz network, desde que você saiba que você seja intencional. Sim. Eu preciso me dar bem nessa equipe. O que eu preciso fazer? Você tem que dar um passo atrás. Eu sempre fiz isso, né? Eu dou um passo atrás, eu digo, é uma equipe. Eu vejo assim, Fernando, como quando um trabalho em equipe de projeto, uma reunião, são os momentos mágicos para qualquer profissional, desde que ele saiba disso. Ele diz, puta, peraí, eu vou participar da reunião, vou participar dessa equipe. Então, o que eu posso fazer para colaborar o máximo possível e me diferenciar? Nós temos que permanentemente propagar as nossas habilidades, as nossas competências, entre aspas, a gente tem que se vender, porque senão, na hora de ser escolhido para um projeto, na hora de uma promoção, né, na hora de você ser, enfim, ganhar mais alguma coisa, ou ser escolhido para uma outra empresa, a única forma é que você tem que se apresentar para poder alguém escolher. Até para você contribuir mais ainda. Isso, né? quanto mais você contribui e procura se contribuir, né? Busca aí, por exemplo, numa reunião, qual é o objetivo da reunião, do interesse comum, né? A reunião é reduzir custos. Então, não vá para a reunião ou vá trabalhar nessa equipe, mas antes de você ir, se aprofunde o máximo possível no tema, porque lá você vai se destacar um pouco mais dos demais. E aí você passa a ser observado. Aí alguém que está olhando aquilo diz, opa, aí ele tem a opção de escolher, eu vou escolher o Cleudo, porque de toda a equipe, ele que foi mais participante, ele que foi mais... Né? Isso não quer dizer que você tem que ser extrovertido, não é nada disso, é simplesmente a tua contribuição, mas ponha, fale,
diga, não tenha medo de errar, porque aí você, entre aspas, você aparece bem, né? Tem até uma frase que eu gosto de usar, né, que eu acho que vocês conhecem, aquilo. No mundo de hoje, não basta ser competente, tem que parecer ser competente. Senão, Fernando, eu não vou te escolher, Fernando. Você não está me dando nenhum indicador para te escolher. Eu tenho que escolher o Cleodo. Mas o melhor é o Fernando. Eu sei, mas o Fernando não... Eu não conheço, ele não se mostra. E o parecer competente é a interpretação que o outro dá da sua exposição. Exatamente. Né? Então Mas você tem que se mostrar. Tem que se mostrar. Vem uma frase que diz que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer. Tem que parecer, o senhor lembrou muito bem, exatamente. Foi daí que surgiu, provavelmente, isso não vai ser competente, tem que ser competente, mas a história de César. E dentro das organizações é assim mesmo, né? Eu gosto assim de sugerir, quando estou fazendo uma abordagem que a pessoa às vezes revela uma crença que está dificultando, fala assim, olha, não basta o que você pensa de você. Você precisa também construir na percepção da outra pessoa aquilo que você pensa de você. Então, se aquilo que você pensa de você não está sendo reverberado, se o outro não compactua disso, as suas chances de você prosperar dentro desse ambiente onde você está, seja ele social, e nós estamos falando aqui do profissional, né? Remota. Aliás, ela é reduzida, vamos dizer assim, a subjetividades que não faz sentido, porque depois a pessoa não se sustenta, né, naquela posição. Às vezes ele alcança aquela posição, mas o que levou ele àquela posição é tão subjetivo que não é aquilo que fez, que ele deixou transparecer verdadeiramente. Né? Legal, Paulo, que bom. Eu achei interessante, então, essa tríade que você falou, que é uma espécie de meio de propagação, de promoção do networking, que é proximidade, frequência e interesse em comum. Isso. Ou seja, com essas três coisas você vai criando o relacionamento. Exatamente. Se você não tem... Então, veja, você tem às vezes que pesquisar quem é o Cleodo para poder, já que eu quero fazer a abordagem dele, isso pode ser dentro da empresa ou fora, isso é para poder você se relacionar bem com um colega, né, ou com o teu chefe ou fora, com qualquer pessoa, e você antes tentar descobrir, né, pelo jeitão do Cleodo, pelas coisas que ele gosta, ou às vezes eu mesmo pesquiso em rede social sobre o Fernando, né? Então eu soube que o Fernando gosta de dirigir, tem pessoas, entendeu? Então, se eu for abordar o Fernando, eu já vou com algum assunto para dar, vamos chamar o grude, a cola. Aí você começa a olhar para mim diferente. Por quê? Porque a gente tem um interesse em comum, nem que seja cozinhar, nem que seja jogar futebol, nem que seja ler um bom livro, né? Ou alguma viagem que você fez. Fui na internet, eu vi que você fez uma viagem. Aí eu trago essa para bater um papo. Mas antes eu vou ver. Você sabe que é muito interessante o que você está falando, porque eu tenho algo que eu faço nos relacionamentos sociais, né, amigos, que é uma coisa que surgiu naturalmente, mas você falando agora eu percebo que eu faço isso com alguma técnica. E quando geralmente e é uma coisa que a gente faz para promover o bem das pessoas. Quando você chega num ambiente social que tem, você é um anfitrião, por exemplo, tem duas pessoas que você conhece as duas, mas as duas entre si não se conhecem, e você quer promover a interação entre elas, geralmente você faz o quê? Você pega um ponto em comum de um e fala, o Cleodo é coach, tem uma empresa lá em Curitiba, o Paulo é professor. Ele já dá uma pista. Ou seja, quando se apresenta as duas pessoas, você já indica algum assunto que você sabe que é interesse dos dois, né? Interesse comum, né? E isso é mágico, porque daí para frente você percebe que as pessoas começam a ficar amigos ali. Aquele que era amigo só seu, ficam amigos entre si, né? É uma técnica muito legal. Isso aí você vê, né? Você viu eu não tinha lembrado disso, mas realmente acho que o Fernando... Porque quando eu digo que, olha, esse é o Cleodo, apresento o Cleodo. Agora, quando eu digo que o Cleodo é coach, ser um coach, você tem aí uma quantidade enorme. Por que faz um coach? Eu já tenho um amigo que... Aí você começa a interação. Sim, você gera interação. Você viu que interessante que nós, da geração prateada, como você falou agora há pouco, também aprendemos com a geração Não, eu sou prateado. De ouro. É que eu uso um disfarçador, mas eu já estou lá já. Né? Nós estávamos brincando aqui, falando de geração prateada, né? Nós somos a geração prateada, mas a gente aprende com a geração de ouro, porque a geração... Eu conheço teu filho, o Paulo, né?
Já tive a oportunidade de assistir algumas apresentações dele. E ele é brilhante também, meus parabéns, né? Não, e uma coisa, né, que se você me permite, é o seguinte, por exemplo, vou pegar o nosso exemplo, mas vou pegar o meu, né? Vou falar por mim, né? Veja, eu estou no jogo. Eu estou no jogo. Então, se eu não quiser jogar, eu vou para casa. Mas se eu estou no jogo, veja, eu convivo lá com piazada, inclusive com jovem, mas o jovem hoje ele é muito ligado, muito antenado, é um jovem até mais, não digo mais inteligente, mas um jovem que tem uma diversidade de conhecimento muito maior, né? Hoje, então eu estou naquele meio, eu estou em sala de aula, pô, eu tenho que me renovar, entendeu? Isso é network. Quando a gente fala, quando eu digo do network é uma técnica intencional, é que eu tenho que perceber isso. Não estou lá, as pessoas me adoram, tudo, mas peraí, eu tenho que me renovar, eu tenho que renovar a minha roupa. Não, afinal, escuta, é um jogo, você está gerindo. Não, mas quer dizer que você não é você? Não, quer dizer que você está sob controle, você está se gerenciando. Você gerencia a tua carreira dessa forma. Tem que ter essa consciência, né? E nós temos um concorrente que é assim, desafiador vencer, que é o telefone, é o smartphone. Isso, tecnologia na palma da mão, né? Tecnologia na palma da mão. Quantas vezes você lá dando aula, você já não percebeu que você está falando de um assunto, que você está até empolgado ali, está mesmo, ou seja, vi sua aula, e de repente você olha assim, você vê tem 3, 4 lá que estão olhando ali para confirmar aquilo que você está falando, né? Então, esse é um desafio que a gente, por isso bem que a atualização, atualização, né? Por isso que a atualização, como você falou, você é uma pessoa atualizada mesmo, e eu também procuro me atualizar, leituras e formas de abordagem, né? Falar de coisas que as pessoas se interessem mesmo, porque ela fala assim, pô, pera um pouquinho, ao invés de eu me interessar aqui pelo celular, deixa eu prestar atenção no que o professor Paulo Cruz está falando, porque o que ele está falando está fazendo mais sentido do que isso que eu estou vendo aqui. Senão ele vai ficar procurando, o interesse dele vai voltar para aquilo lá. Então nós temos, assim, dentro da nossa função, né? De professor, de coach, de mentor, esse desafio de estar atualizado, porque assim a gente ajuda as pessoas realmente a fazer aquilo que a gente se propõe fazer, né? Alcançar seus objetivos, realizar coisas que tenham valor, etc. E, às vezes uma pergunta que eu gosto de fazer assim, que sempre atrai atenção, o que você não pode fazer sozinho? O que você não pode fazer sozinho que nós podemos fazer juntos como equipe? Né? Essa é uma boa abordagem para você conseguir ampliar teu networking, né? Você abre a visão da pessoa de que ninguém faz nada sozinho, na verdade. Isso. Não há como você ter um benefício de um projeto sozinho, ninguém consegue fazer. O mundo não se fez sozinho, né? E quando você fala sobre isso, né, que a gente fala, né, de estar se renovando, mas isso é repertório, né? Você tem que ser uma pessoa interessante. Como profissional, você tem que ser interessante. Mas como? Não, você tem que ser interessante. Não, eu não gosto. Tudo bem, você não gosta, você tem que administrar esses danos na tua carreira. Mas você tem que ser interessante. Mas como é que eu faço para ser interessante? Você tem que ler, você tem que estar atualizado, você tem que... A tua postura, o teu comportamento, a forma como você lida com as pessoas, enfim, tudo, né? Entendeu? Para poder as pessoas, por exemplo, você tem que ser uma pessoa agradável, uma pessoa receptiva, né? Que as pessoas conversem com você. Aí você se torna, de certa forma, tem o que a gente chama, às vezes, de magnetismo profissional, né? Sim. Eu vou me aproximar do Cleudo, vou conversar com ele, porque ele é uma pessoa, primeiramente, interessante em conversar. Vai agregar valor para a minha conversa dele, né? Depois isso pode resultar em indicações, mas é outro momento, né? Porque o network tem muito disso. Nunca se peça nada, nunca. O primeiro passo mágico do network, pelo menos para mim, é se doar primeiro. Doa, contribua dentro daquilo que é possível, ajude as pessoas, e aí sim, aí depois pode acontecer algum tipo de troca aí, né? Network tem muito assim, network esses contatos nunca é urgência, né? É paciência, né? Network é paciência. Me permite uma pergunta. Não tem muitas pessoas que confundem o networking, como você falou no começo, só como promover relações para tirar algum benefício disso? Tem, né? Isso é até, não digo que seja comum, né? Que as pessoas se aproximem em função da função que você tem, do cargo que você tem, né? Da relevância que você tem, é natural, né? A gente tem que entender isso, né? Quem está
quem está no mundo, todo mundo que se leva, de alguma forma, gera interesse em outras pessoas. Só que a abordagem, você já percebe, né? Você não consegue enganar as pessoas Por muito né, tempo. muito tempo, né? Você percebe se ela tem algum tipo de intenção, né? Se ela está se aproximando ali, é o tipo de conversa que ela tem. Mas isso, como que você percebe, né? Eu acho que a gente percebe isso com a prática, né? Vai praticando, né? Com a experiência. Né? Depois Sabe? E importante esse negócio da prática, que eu para não esquecer, é o seguinte, até hoje eu me vejo. Um dia desse eu fui ali no Dom Macoski comprar uma carne que a esposa pediu e tinha uma pessoa lá conversando, tá? E eu achei que conhecia ele, eu não conhecia, tá? E ele estava com uma camisa de futebol, né? E aí eu me aproximei dele, disse, você torce para esse time, era atleticano, né? Você torce para o Atlético, tá? E aí a gente começou a conversar, entendeu? Mas eu fiz, por que eu fui? Eu fui exatamente para praticar. Eu olhei, eu digo, poxa, eu preciso fazer uma abordagem. Eu fui lá e fiz essa abordagem. Às vezes eu faço isso, entendeu? Praticar uma abordagem, claro, com educação, com gentileza, com estilo, mas é praticar. Aí de tanto você praticar, você termina, que você incorpora, né? É uma coisa natural. A gente poderia dizer que existe um network saudável, que é aquele que você procura doar, como você falou, e contribuir, automaticamente isso é importante você, além de contribuir, você parecer que está contribuindo, além de fazer, né, ficar visível que está fazendo, e esse é o saudável, porque você está doando algo. E esse outro que não, que você só quer realmente extrair alguma coisa, você poderia dizer que é o networking pobre, vamos falar assim, ou seja, que não é o verdadeiro. Eu digo, tem um network, not network, né? É ou não é? Que não é network, né? Isso aí, mas pelo menos assim, a minha experiência, você percebe, né? Talvez na primeira ou na segunda, mas na terceira vez você percebe, né? De alguma forma, todo ser humano, no olhar, no conversar, ele termina externando um pouco da intenção dele, sempre. Até nas ações, né? Que vão se subsequentes, né? O que está acontecendo, você já começa a perceber. E veja, e às vezes quem está no mercado tem um pouco mais de tempo, né? de mercado, de profissão, tem que entender também que às vezes o jovem quer fazer isso e ele erra. Sim. Entendeu? Então você também tem que ver aí se teve pureza na ação dele. Ele olhou para mim, e quantas vezes já aconteceu, veio uma oportunidade para me convidar para alguma coisa, entendeu? Para me pedir alguma coisa. É natural. Então você também tem que saber lidar com isso para também não rotular a pessoa de interesseira. Eu penso assim, Fernando, pela minha experiência, que para você taxar uma pessoa de interesseira, é aquela pessoa que já tem um bom tempo de mercado, né? E que aí sim, né? Aí você sabe que é uma pessoa experiente, uma pessoa já madura, e ele vem mesmo para sugar de você e não te dar nada. Ele quer ganhar alguma coisa de você. Hoje, enquanto estávamos conversando um pouco, eu e você, Fernando, para vir para o podcast, de certa forma, trouxe à consciência alguma coisa que a gente já sabe e que às vezes a gente acaba se esquecendo um pouco. Então, essa pergunta que você fez sobre a aproximação interesseira, né? Sim. Não interessada. Aproximação. Isso não se sustenta em networking por conta de algo que nós conversamos hoje, eu com você. Quando você falou assim, qual o significado da palavra networking? Uhum. É uma rede para o trabalho. Sim, networking, o próprio nome diz. Networking é uma rede para o trabalho. Sendo uma rede para o trabalho, uma pessoa interesseira que se aproxima, ela não sustenta... work, né? Ela não sustenta na relação, porque a hora que você vai exigir, aquela pessoa é exigida, vamos falar, para entregar algum resultado, não se completa. Eu tive uma experiência, até eu gosto acho que vale a pena mesmo comentar um pouco sobre isso, que é assim, o que é um grupo de trabalho? Normalmente as empresas compõem um grupo de trabalho para resolver um problema de inadimplência no banco, por exemplo. Eu participei, fiz isso, né, dentro da organização que eu trabalhava. Eu liderei um grupo de trabalho para apresentar soluções que fossem factíveis e que fossem, assim, que resolvesse uma questão da inadimplência do banco. E aí foram indicados 2 pessoas para compor esse grupo de trabalho comigo. Sim.
Então, e aí se você me perguntar assim, e foi um networking legal? Não foi. Aquelas pessoas se aproximaram, vieram para o grupo com a intenção de conseguir uma promoção, né? Mas elas não colaboraram em nada. Então elas não foram, não fizeram a parte do working, né? Não fizeram a parte do trabalho. Então, do meu ponto de vista, elas nunca foram meus parceiros. E isso você percebe na prática. Isso você percebe na prática. Então, quando a coisa é falsa, a gente que é da geração prata, e não precisa ser da geração prata, sendo da geração ouro, tendo um pouco de experiência, a gente logo entende, né? Então, é muito bacana isso. E é bom. Olha, eu adoro conversar sobre isso, porque o sucesso profissional, como bem o professor Paulo Cruz fala, ele tem uma fala, já falou sobre isso aqui hoje, que é abre portas, né? Como é que é, Paulo? Competência técnica abre portas? Competência, a expertise, a tua expertise abre portas, né? Mas são teus relacionamentos que determinarão até onde você pode ir. Exato. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, né? Tomar cuidado não, mas é exatamente, às vezes, a nossa marca ou a nossa fama chega antes da gente, né? A gente tomar muito cuidado. Eu me lembro, eu era CEO do SESI do Paraná, aconteceu algumas vezes, tá? Mas uma foi marcante, né? Que a gente precisa tomar cuidado, né? Vou citar 2 exemplos. Aí, tinha uma pessoa que foi recomendada, tinha um projeto bom na área de esporte, o SESC era muito forte na área de esporte, tá? E quando ele foi falar comigo, ele foi lá comigo, ele arrumou uma encrenca com a recepcionista lá embaixo. Ele, literalmente, ele não foi uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa educada. Ele agrediu verbalmente a moça. Pô, você não tem justificativa, mesmo que a moça não tenha errado em alguma coisa. E realmente deu um probleminha no sistema. Enfim, quando a secretária, vou até falar o nome dela, que infelizmente ela já faleceu, a Clarinda, minha secretária, que era muito assertiva, ela chegou para mim e disse: Paulo, tem um mal educado aí querendo falar com você. Eu digo: mas o que foi, Clarinda? Daí ela contou a situação. Então, quando a pessoa já chegou para mim, muito educado, muito persuasivo, mas eu já tinha um bloqueio. Eu digo para você, era um bom projeto, mas não saiu. Não saiu porque eu não me empenhei em fazer aquilo. Mas a fama dele chegou, mas quando ele chegou, exatamente. Não confirmou. Então, a tua fama, às vezes, chega antes, por exemplo. Isso acontece muito nas empresas. Né? Diretores que só cumprimentam diretores só cumprimentam pessoas importantes, aí o recepcionista ou o aluno, você não para. Não é só cumprimentar, às vezes parar, conversar um pouco. Tudo dentro do seu tempo. Todos nós sabemos administrar o nosso tempo. E aí o que acontece? Isso também é outra coisa. Para diretor, para pessoas importantes, ele para, conversa, tudo. Agora, com nós, não. Isso a gente acha que ninguém está falando, mas isso é uma verdade. E a tua fama, às vezes, chega antes de você. E network é crucial isso. Ao mesmo tempo, network é uma técnica e é muito sensível, né? Ele depende de algumas características que são da própria personalidade da pessoa, alguns atributos que facilitam ou não o bom network, né? Além por exemplo, da boa educação, do comportamento genuíno, né, de ser educado com todos, independente do nível social ou do nível hierárquico, que favorece um bom networking, que tudo comunica. Que outros atributos você destacaria assim da personalidade, da característica individual de cada um, para que essa pessoa tenha mais chances de fazer um bom networking? Eu até chamaria isso não digo que seja uma equação do network, né, ou uma fórmula do network, mas é o seguinte, eu me baseio muito por 4 qualidades, ou atributos, ou competência. Uma primeira seria a agradabilidade, né? Sim. A agradabilidade no sentido de ser uma pessoa educada, receptível. Eu sei que se eu for conversar com o Fernando vai me atender. Claro que dentro do tempo dele. Ele vai me entender, ele vai me cumprimentar, ele vai falar comigo, então é uma pessoa acessível. Né? Acho que é acessível, agradabilidade. O outro seria a parte de ser uma pessoa confiável, né? Uma pessoa íntegra, confiável. Né? E quando a gente fala em confiabilidade, não é só porque a pessoa é honesta, não. No trabalho, né? No trabalho você acredita que a pessoa vai realmente entregar aquilo que o cargo exige, ou você passa para ela um projeto, mesmo que ela não saiba, você sabe que ela vai fazer todo o possível. Isso chama-se confiabilidade, né? Sim. E, claro, tem a honestidade, etc. Mas a confiabilidade no mundo profissional tem muito disso. Não, é um cara, confia que ele vai. Aí você fica... E o outro seria a parte da expertise, né? Que a gente chama que é exatamente ser muito bom naquilo que você faz.
né, Fernando? Você tem que ser bom naquilo que você faz para poder ter relevância, né? Então, você tem que estudar, você tem que estar permanentemente se aperfeiçoando, procurando sempre fazer o melhor, tendo iniciativa, sendo criativo, colaborando. Então, eu chamo de expertise, é isso, né? Sempre se contatando com outras pessoas para, enfim, para melhorar a sua performance, né? E aí ser uma pessoa interessante para você se aproximar, porque vai agregar valor. E a última, eu acho que é fundamental também no network, o outro atributo, que é ser colaborativo, né? Contribuir, né? Se doar, que às vezes a gente fala, né? Então, essas 4 características, agradabilidade, confiança, expertise e contribuição são fundamentais. Porque, de certa forma, por exemplo, pergunto para vocês, vocês gostariam de trabalhar com uma pessoa assim? Com certeza. Mas sem dúvida. Né? Aquilo que exemplo que nós demos lá no final, no início, desculpa, que a gente falou naquela equipe, dessa multinacional, que os dois tinham confiança e tinham expertise. Mas em termos de agradabilidade, acessibilidade, contribuição, eles não tinham. Então, o que é? É o tipo das pessoas que... A tendência não é subir num cargo de liderança, porque isso não tem nada a ver com liderança. Paulo, esse comentário, essa riqueza desse detalhamento, dessas características que você colocou, me fez relembrar aqui, imaginar aqueles 4 cenários que normalmente a gente... São 5, na verdade, mas o 5º nem vale a pena falar, que é assim, quando a gente está no ambiente organizacional, nós temos os ambientes simples, que são tarefas muito simples. Temos algum cenário, alguma tarefa que é um pouco complicada. E temos o cenário das atividades complexas e temos o cenário das questões caóticas, né? Vamos lá. Simples, complicadas, complexas e caóticas, né? E quando você está no cenário das coisas complexas e complicadas, você precisa de especialistas, né? Sim. Porque não são coisas nem simples, então você precisa... Então, quando a pessoa está no processo de construção de uma rede de networking, é preciso entender que dentro do processo de remuneração, porque as pessoas que vão alcançar melhores resultados financeiros, sociais, etc., então são aquelas que vão ter uma rendimento maior. Então, ela precisa se desafiar a estar com tarefas que vão exigir essa complexidade. Porque num cenário de complexidade, você não resolve as coisas se você não tiver a competência técnica. Mas também tem aquilo que você falou. Aí, construindo uma rede de contatos que você se fortalece, você vai mais longe com essas pessoas que fazem essas tarefas complexas, né? Não é fácil, por exemplo, dar uma aula, não é fácil realizar, vamos dizer, algumas atividades de gestão, e aí você precisa ter... Mas nisso, você falou de aula, né? Então a gente pensa, pô, o cara é muito bom, o cara é tecnicamente para dar aula, então é isso que precisa. Não. Não é só isso. Entendeu? Como que você engaja as pessoas numa organização ou engaja os alunos em sala de aula? Mostrando a eles que aquilo que você está ensinando tem um significado, tem um valor para ele. Ele percebe que aquilo pode ajudar ele em alguma coisa. Se ele não tiver essa percepção, a interpretação daquilo, que aquela matéria, então cabe ao professor ser criativo aí, ser criativo em como mostrar para o aluno que aquilo ali é fundamental para ele. Mas o aluno tem que perceber, não o professor. Às vezes existem professores que ele sabe que a matéria é super importante, né? Isso acontece, tem até estudos sobre matemática, né? Sim. Por que alguns professores são excelentes e os alunos transformam alunos em excelentes, e tem professores que são excelentes e transformam o aluno em nada, né? O aluno não consegue aprender, porque é o papel do professor de fazer com que o aluno interprete aquilo, veja significado. E o aluno fala, uau, esse negócio isso aí vai me ajudar. Aí, a partir disso, eu me engajo. É como acontece nas empresas. Qualquer projeto, se o projeto lá, ele perceber que aquilo lá não vai trazer valor para ele, algum tipo de reconhecimento
ou então principalmente algum tipo de desenvolvimento. Por eu fazendo esse projeto, eu vou me desenvolver mais, desenvolvendo mais, aumenta a minha empregabilidade, pô, eu sou mais perceptivo, isso vai mexer com a minha autoconfiança, com a minha autossegurança, e aí o cara agarra, aí você tem engajamento. Se não, não tem. E sala de aula é a mesma coisa. Então, o professor ele tem que ter boa postura, ele tem que ter respeito para os alunos, entender que você tem numa sala de aula alunos, não, todo mundo é aluno, que isso não existe. Tem alunos ali que têm vários problemas, vêm de casa com vários problemas, com várias dificuldades, outros não têm, cultura, tudo. Então, você tem que saber lidar com eles, entender algumas coisinhas que acontecem em sala de aula e ter a habilidade de administrar isso, né? Eu acho que o professor que eu gosto muito da palavra intencional, mas quando eu digo intencional, quer dizer estratégia. O professor que entra em sala de aula, eu digo, pô, eu sou um estrategista, domino o conhecimento. Agora, o meu papel aqui é fazer essa gurizada entender que isso aqui faz parte dele e fazer eles participar. Porque estratégia, se a gente, pelo menos para mim, estratégia não é plano, não é nada. Estratégia é inteligência em ação. Exato. É a inteligência do Cleudo, é o conhecimento do Cleudo, da experiência, tudo que você viveu. Isso é estratégia, é inteligência em ação. Né? E aí nós temos que fazer isso como profissionais, no network também. Quando eu digo intencional, é o seguinte, tudo no network, em relacionamento tem que ter estratégia. Com exceção, às vezes não, nós somos 3 amigos, tá? Aí sim, lá você está, né? Você não se preocupa em nada, você brinca, conta piada, fala palavrão, aí sim, mas quando você está no meio profissional, você tem que ter, não, aqui eu sou um estrategista. E se você começar a incorporar isso, com o tempo você faz isso de maneira natural. Teu sorriso é natural, teu olhar é natural, teu gesto é natural, teu respeito é natural. É aquilo, de tanto você fazer, né? A intenção é genuína, né? Você falou, tem que ter intencionalidade e estratégia. E quando a intenção é boa e genuína, você faz isso com naturalidade. Você sabe que é para um bem... Inclusive, Fernando, mesma coisa que não dá certo às vezes, porque às vezes eu vou vou conversar com alguém dentro da empresa, tá? O cara pode estar com algum problema, ou então é o jeito dele de não querer conversar, e você se frustra um pouco. Então, você tem que saber que isso faz parte também. Eu vou me apoiar aqui, eu vou me apoiar numa afirmação de Ruben Feuerstein novamente. Já falei isso em algumas conversas com outros participantes aqui, que a inteligência é um recurso modificável. Né? Então, a estratégia... e aí, pegando um gancho nisso que você falou, que eu achei genial mesmo, também concordo, compartilho dessa ideia, que a estratégia é a inteligência em ação. É isso, né? Isso. Então, e considerando o pensamento de Ruben Feuerstein, que é um educador que vale a pena estudar, aprender a partir de tudo aquilo que ele já ensinou e fala, ele é genial. Foi discípulo de Piaget e ele foi um dos responsáveis pela educação na formação do Estado de Israel. E quando ele diz assim, a inteligência é um recurso modificável, então, sendo a estratégia uma forma de inteligência em ação, para mim faz todo sentido. Muito obrigado, Paulo. Esse seu ponto de vista, essa observação, essa afirmação que você faz, ela é muito rica mesmo. Agora, tem algo que imagino que quem está assistindo a gente pode estar se perguntando. A gente, então, tem uma boa ideia, uma excelente explicação sobre os atributos para praticar o networking e também das características, né? E aí, a pessoa pode intencionar realmente criar o seu próprio networking. Ela pode esbarrar, ela pode esbarrar em algumas habilidades que ela ainda não tem. Como, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de se comunicar, a pessoa introvertida, vamos dizer. E isso pode ser impeditivo. Embora ela saiba toda a teoria, ela saiba como deve agir, mas ela tem alguma questão interna que não a permite colocar isso em prática. E aí, Cleudo, eu queria perguntar para você, dentro de um processo de coaching, você já deve ter passado por isso, imagino, em que você identificou, olha, é importante você melhorar seu networking. E a pessoa diz para você, não, mas eu sou muito introvertido. Como que o coaching pode ajudar uma pessoa que nessa situação para que ela consiga criar o seu networking e, portanto, obter o sucesso que ela precisa? Ela tem a competência técnica, tem toda a expertise, mas por ser introvertida não consegue colocar isso para fora. Como é que o coaching pode ajudar uma pessoa nessa situação? Realmente, já vivi algumas situações assim, me lembro em particular de uma
bem específica que um jovem casado, já com 2 anos de casado, a esposa grávida, ganhou um bebê e ela estava voltando do período de maternidade, lá do período de afastamento pela licença de maternidade. E, coincidentemente, nesse período, ele trabalhava sob supervisão de alguém e ele foi levado até a empresa, considerando que ele agora era pai, ofereceu para ele a oportunidade de liderar aquela equipe e assumir uma posição mais relevante. E ele me procura para um processo de coaching e fala assim, eu vou me demitir. Eu falei, poxa, mas espera um pouquinho. Porque ele falou, não, eu não consigo conviver com essa pressão de ter que ser referência para as pessoas. Eu gosto que as pessoas me digam. Expectativa, né? Eu gosto que as pessoas me digam o que eu tenho que fazer e eu não quero ficar dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer. Então, a gente aplicou um processo de questionamento sobre isso, do que isso representaria para a vida do filho dele, que era uma criança. E ele tinha um histórico que ele reclamava do pai, porque disse que não teve o acolhimento do pai, o apoio do pai na idade que ele era criança. Eu falei, bom, agora você vai repetir com o teu filho aquilo que você disse que o seu pai fez com você. Então, vamos iniciar um trabalho aqui para modificar isso. Vamos questionar esse pensamento que você tem de que você não é competente para isso e tal. Então, aí inicia um processo. O coaching é processo, né? O coaching não é uma instrução que você passa para a pessoa, faça isso, faça aquilo. Então, você começa trabalhando, por exemplo, com controle de estados emocionais. Não adianta ter calma, também não adianta ter raiva. Você tem que equilibrar, né, a raiva manifestada na circunstância errada, com a pessoa errada, na intensidade errada, é um prejuízo, né? Mas, em compensação, a calma também vai te manter dali para trás. Então, eu diria assim, que o coaching é uma coisa conduzido de uma forma com as técnicas, com as metodologias. Alguém compartilhou com a gente aqui uma ideia clareou mais para mim. O coaching trabalha com metodologia para você realizar metas e para você realizar seus propósitos. Sim. Então, isso é processo de coaching. Isso é processo de mentoria, né? O Paulo, como professor, como mentor, muitas vezes ele ensina alguma coisa, mas muitas vezes ele instiga. E quando ele está instigando, ele está fazendo um processo de coaching. E quando ele desafia, tem uma visão de futuro, ele fala assim, bom, o que vai se tornar a sua vida? Você vai chegar lá no futuro e vai reclamar. Você está aqui no presente reclamando do teu pai há 30 anos atrás, que você não teve do teu pai o apoio que você precisava, porque isso. Agora você vai colocar teu filho nessa mesma situação? Então, realmente existe. E o coaching, que a pessoa precisa ter responsabilidade e querer aquilo. O jovem, no caso lá, né? Um jovem, 30 anos, você está vivendo uma situação, mas você está esquecendo que lá no futuro, o futuro é uma circunstância que você vai viver. Ele não é só um lugar, ele é uma circunstância. E as pessoas que vão estar com você lá no futuro, você tem uma responsabilidade para com essas pessoas. Então, se você se acomodar diante dessa oportunidade de liderar pessoas, qual a chance de você prosperar profissionalmente? A menos se você não quiser isso, tudo bem. Então, agora, isso que você comentou aí, me permita, do tímido, do introvertido, né? Tem um termo em inglês que é bonito, né? Low profile. Low profile. Né? Mas isso é comum, esse tipo de pergunta, né? Para o professor, somente nessa área de networking, né? Mas o que eu recomendo na prática é o seguinte, porque é muito fácil, olha, faça curso, faça isso, faça aquilo, não, também, mas pratique. Agora, mas eu vou praticar, então pratique dentro de casa, então. Você tem um irmão, ou então você tem um amigo, se você tiver um bom amigo, pratique com ele, né? E aproveite e converse sobre outras coisas, né? Às vezes você está com alguma coisa de desconforto que você precisa soltar, né? Precisa botar para fora, e o amigo precisa pensar. Agora, pratique com o amigo. Sim. Né? Network tem coisas assim que a gente, por exemplo, eu tenho, já tive aí umas 4 experiências disso, por exemplo, executivos que eles criam estratégias de networking, né? De aproximação, Mas como? Como assim, por exemplo, eu
eu divulgo de uma maneira discreta, elegante, as tuas habilidades, as tuas competências. Você divulga do Fernando, o Fernando divulga a minha, eu divulgo do Fernando. Nas oportunidades certas, nos momentos certos. Sim. Porque a propaganda testemunhal é muito forte no network, que é a tal da indicação. Não, eu conheço o Fernando, que o Paulo está indicando o Fernando. Pô, peraí. Então, as possibilidades, ele vai ter que mostrar a competência, as possibilidades dele são muito grandes, né? Então, tem várias coisas, várias técnicas assim para você melhorar o teu network, no caso daquele que é introvertido, né? Porque o tímido, tem até um livro forte nisso, que é o Poder dos Quietos, né? Fala exatamente Susan disso, Cain. né? Porque o quieto, o quieto, introvertido, ele é um cara que tem uma capacidade de concentração muito forte, de ouvir muito forte, de redigir muito forte. Então, ele tem habilidade que o extrovertido não tem tanto. Então, as recomendações, assim, geralmente que vêm, eu costumo dizer assim, olha, tem que praticar. A partir do momento que você tiver um pouquinho mais, se sentir, conversa com o estranho. Ou então alguém aqui na faculdade, aqui, combina com ele que vocês vão conversar. E aí você vai praticando, né? Eu li recentemente uma reportagem que diz que um dos maiores medos do estudante nos Estados Unidos tem muita pesquisa, né? É falar em público. Sim, Agora, sim. por quê? O porquê é o seguinte, é porque ele não pratica. Não, ele precisa treinar primeiro. Não, é porque ele não pratica. O receio de falar em público, depois você vai se aperfeiçoar. É como dirigir um carro, como você dirige, né? De esporte, né? Não, no primeiro momento, não. Eu não consigo, e vai. Mas praticou. Tudo é prática, e prática com inteligência. Muito interessante, ou seja, tudo realmente é a prática. E dentro de um processo, né, conduzido, que não vai simplesmente só dizer um misto, digamos, de mentoria e coaching, dar algumas orientações do que pode ser feito, mas ao mesmo tempo conduz por um processo de metodologias, você vai construindo um caminho para que essa pessoa possa praticar e se desenvolvendo, sentir segura, recebendo os feedbacks do coach, né, na relação de confiança, e a própria pessoa vai comentando, vai fazendo uma análise de como ela tem evoluído, isso vai fortalecendo cada vez mais a autoconfiança e vai se desenvolvendo. E acho que é por aí, né? É por aí. Eu já tive um cliente de coaching que ele tinha uma vizinha no prédio que ele morava lá e ele estava muito interessado nela, era um jovem de 28 anos mais ou menos. E aí ele vinha para o coaching e falava assim, puxa, aquela vizinha minha, cara, eu preciso falar com ela. Eu falava, quando você vai falar? Vamos pensar na estratégia. Aí passa 15 dias, 21 dias, ele chegou e falou, Cleudo, perdi. Ela está com um namorado. Quer dizer, a falta de coragem, né, para poder... A Brené Brown tem um livro dela que é A Coragem de Ser Imperfeito. Se eu pudesse sugerir para ela, eu diria assim, a coragem não é de ser, é a coragem de se parecer imperfeito. Porque, na verdade, todos nós somos imperfeitos. Né? Temos algo a desenvolver. Então, e aí, quando a pessoa vai para um diálogo com alguém e que ele se sente desafiado, ele está olhando para si e observando uma imperfeição. Mas todos somos imperfeitos. Todo ser humano tem alguma imperfeição. Agora, o que precisa é que essa imperfeição não seja uma imperfeição de caráter, por exemplo, né? Pode ser uma imperfeição de comportamento, não sei como me visto, não sei como abordar essa pessoa. Então, é assim, eu tive um caso assim também de uma executiva, aliás, não era bem uma executiva, era uma chefe de uma área industrial da cidade de Joinville, que marcou a minha, assim, foi um ponto marcante para mim, que eu passei, inclusive, a Joinville, viajar a Joinville para atendê-la e para atender um outro cliente que eu tinha lá. E aí ela me dizia o seguinte, olha, eu quero crescer profissionalmente dentro da empresa, eu sinto que tem espaço, eu tenho competência, tenho formação, mas eu tenho muita dificuldade quando eu estou numa reunião, de me manifestar. E aí, poxa, mas então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Me fala de um exemplo. Não, eu vou agora para um evento assim, eu sei que lá eu vou ter oportunidade de conversar com algumas pessoas na empresa, dentro da minha empresa, que na empresa eu não tenho acesso a elas, mas lá eu vou ter. Sim. Lá vou ter, porque lá eu vou representando a minha área e vou estar lá com o diretor de RH, vou estar com o diretor de engenharia, etc. e tal. Aí fizemos um ensaio mental. O que é ensaio mental? Ensaio mental é a técnica de coaching.
para gerar confiança, É uma prática. para gerar um Uma gatilho. prática num cenário. Bom, qual é o resultado que você quer nessa conversa com essa pessoa? Aí eu quero causar uma boa impressão. E como que você poderá causar uma boa impressão quando você vai conversar com o diretor de engenharia? Falar de um assunto que é do interesse dele. Como que você pode causar uma boa impressão quando você vai conversar com o diretor de RH? Falando de um assunto que é do interesse do diretor de RH. Dele, sem dúvida. Ah, mas eu vou falar com o financeiro. Falando de um assunto que é relacionado com os números. É aquilo que a gente comentou lá daquela... Não é tão difícil assim, né? Ah, mas eu não domino esses assuntos. Mas você sabe que você vai encontrar aquelas pessoas, então estude. Antes. Né? Os 3 princípios de Dale Carnegie. Para falar em público, você precisa 3 regras de ouro. Fale de coisas que você conhece por estudo e experiência. Fale de coisas que você ganhou o direito de falar por estudo e experiência, né? Fale de coisas que você sinta o desejo de falar. E fale de coisas que as pessoas queiram ouvir. Sim. Se a gente observar essas 3 regrinhas, a pessoa tímida ou introvertida ou qualquer coisa, se ela se apoiar nessas 3 coisas, ela vai estudar o assunto. Ela vai se instrumentar para poder falar com empolgação e ela vai falar do que interessa para o outro. Vai criar uma estratégia, né, para atingir um objetivo. Olha, eu acho que esse ensinamento do Dale Carnegie ele é tão verdadeiro que o Dale Carnegie E um livro escrito em 1939. Pois é. E hoje ainda continua sendo um livro do network, e a Bíblia do network, sem dúvida. A Bíblia do network. Ô Paulo, que oportunidade a gente está tendo aqui de falar sobre isso, né? Quero falar para você que eu estou sentindo uma gratidão muito grande aqui. Sério mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Pô, estamos aqui Nós aprendendo. agradecemos. Nossa conversa está muito agradável, muito boa. Poderíamos continuar aqui por mais tempo, mas o nosso horário está chegando ao limite. Paulo, quero agradecer mais uma vez a sua presença, muito enriquecedora, colocando o assunto de uma maneira muito clara, como um bom professor, um bom estrategista, com ótimas intenções, né? E para nós aqui também foi uma aula. Cleudo, obrigado também pelas suas colocações. Gostaria de deixar vocês a palavra à vontade para fazer as considerações finais. Eu gostaria só de comentar rapidamente o seguinte: tem essa frase que também me impactou muito, que é do Jim Rohn, um professor, um consultor americano, que ele dizia assim: trabalhe mais em você do que no seu trabalho. Né? Trabalhe muito, muito no seu trabalho, faça muito bem feito, com qualidade, se atualize. Agora, você tem que trabalhar mais em você no sentido de estar permanentemente investindo em você, porque quanto mais você investe, mais capacidade cognitiva você tem de ler cenário, de resolver situações. Então, essa frase é muito impactante, né? Não dá para estender muito aqui. Então, trabalhe mais em você do que no seu trabalho. E uma outra coisa sobre o network é o seguinte: network não é questão de urgência, é questão de paciência. Tá? Muita paciência, e aos poucos você vai praticando, e o caminho é a prática. Pratica, erre, pratica, e aí você vai pegando o teu jeito. Cada um tem seu jeito de abordar a pessoa, de convencer a pessoa, de interagir. Então, muito obrigado pela oportunidade, Fernando. E aí eu estou muito satisfeito aqui poder compartilhar com vocês toda a nossa experiência e todo o nosso conhecimento. Como é que é? Compartilhou, potencializa o resultado. Isso. Perfeito. Então, eu acho que essas conversas são tão boas porque elas buscam lá dentro do cérebro da gente alguma coisa que estava faltando falar. E quando você me fez a pergunta, Fernando, de se é possível qualquer pessoa, uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, prosperar e criar uma rede de networking, eu tenho um pensamento no qual me apoio, e ele me ajuda, e ele me instiga, e ele me encoraja. É assim: você é introvertido, você é tímido, você se sente inseguro nos contatos para relacionamentos, não subestime a sua capacidade de alcançar uma boa rede de networking no longo prazo, como você falou, Paulo. Isso não acontece no curto prazo. Agora, não superestime a sua capacidade de fazer isso no curto prazo. Você vai precisar de tempo, dedicação, apoio, aprendizados, um professor, um coach, um mentor,
um amigo, como você citou também, Paulo, aqui, né? Um familiar que te apoie, te estimule aí nessa direção. Porque um dos maiores medos da humanidade é falar em público mesmo, né? Mas é aí que está a oportunidade de ouro para criar uma boa rede de relacionamento, uma rede forte. Principalmente se houver algo contributivo, né? Exatamente. Para falar, com certeza. Então, muito obrigado. Foi ótimo. Isso aí. Estou gratificado. Obrigado. Nós aqui nos desafiamos a colocar o nosso conhecimento à sua disposição. Esperamos que você tenha gostado da nossa conversa. Se você gostou, fique à vontade para deixar aqui o seu like e compartilhar esse podcast com alguém que você acha que possa também aproveitá-lo bem. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber aqui os avisos. Nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, sempre com um conhecimento novo, um tema novo, trazendo informações de qualidade que realmente possam contribuir com você no caminho do seu propósito e no propósito também da sua empresa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e nos vemos em breve.